Você assiste a partir de agora pela TV Assembleia a reunião da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Confira mais informações sobre a pauta da reunião no site do Parlamento Gaúcho em Agendas das Comissões. Você pode acompanhar as notícias sobre as atividades do Legislativo nos nossos portais e redes sociais. Acompanhe. Claro. Bom dia a todos, todas e todes, na presença do deputado Carlos Búrigo, que vejo aqui na tela. Quem mais aqui? Adriana Lara, deputada Eliana Bayer, Cacá. Vou declarar aberta a reunião ordinária híbrida de 2 de abril de 2024. Estamos em abril, gente. Aprovando as atas 7 e 8 de 2024, referentes à audiência pública de 21 de março de 24, nossa audiência lá em Nova Prata, belíssima audiência, e a reunião ordinária de 26 de março de 24, respectivamente, ressalvado o direito dos parlamentares retificá-las por escrito. Leitura do expediente. Vamos distribuir projetos para relatoria. Projeto de Lei 34/2023, autoria deputado Zé Nunes, altera então a Lei 15.950, de 9 de janeiro de 23, que consolida a legislação estadual relativa a datas e eventos, estabelecendo o Dia do Gaiteiro, em 2 de março. Algum deputado ou deputada gostaria de relatá-lo? Não havendo, vamos à grade. Deputado Felipe Camozato é o primeiro deputado da grade de hoje, então está designado. Projeto de Lei 119/2023, de autoria do deputado Ayrton Lima, que altera a Lei 15.950, de 9 de janeiro de 23, consolida a legislação estadual também de datas e eventos, estabelecendo a mateada do portão sem data determinada. Algum deputado interessado em relatar? Essa deputada se dispõe. Mais alguém? Não havendo, vou então ser a relatora do projeto. Bom dia, deputada Eliana. Projeto de lei. Bom dia, presidente. Ainda não estou fazendo a chamada para a ordem do dia, estou distribuindo projetos para parecer. Projeto de Lei 145, de proponente deputado Nerio Carteiro, que altera a Lei 15.950, de 9 de janeiro de 23, que consolida a legislação estadual de datas e eventos, estabelecendo o Dia da Etnia Cigana, em 24 de maio, e a Semana Estadual da Etnia Cigana, no Rio Grande do Sul, na terceira semana do mês. Algum deputado ou deputada interessado em relatar? Não havendo, vamos à ordem, à grade. Tendo sido distribuído Felipe Camozato, Cacá não pode, é o Leonel Hadi o seguinte. Fica distribuído, então, para o deputado Leonel Hadi. Projeto de Lei 391, proponente, deputada Eliana Bayer, dos Republicanos, declara Baita-Chão o município de Alegrete, dá outras providências. Algum deputado interessado em relatar? Olha o sorriso da deputada Eliana. É o município de nascimento. Ah, que bom. Eu posso relatar, deputada Eliana, então. Eliana. Pode ser? Pode, deputada Sofia, agradeço. Vou então, fazer a relatoria e aprender um pouco mais sobre esse baita-chão, a Vera, a nossa assessora. Deputada Sofia? Sim, Leonel. Deputada? Então, eu gostaria de relatar porque a minha família é do Alegrete, a minha mãe é do Alegrete, toda a minha família é do Alegrete. Ah, não, a causa é muito justa. Abro mão para o senhor, com certeza. Obrigado. Não somos terrâneos, Alegrete. Isso aí. Uma honra, Então tá, Leonel Hadi fica na relatoria. Projeto de Lei 441 de 2023, proponente é o deputado Marcos Vinícius, que altera a Lei 15.950, de 9 de janeiro de 23, consolidando, então, nas datas, na legislação relativa a datas e eventos, o Dia Estadual da Aviação Agrícola, em 19 de agosto. Algum deputado interessado em relatar o projeto? Não havendo, vamos à grade. Deputado Felipe Camozato.
O Felipe já designei? Tá, então será o Cacá Dávila, o 2. Obrigada, gurias. Felipe ficou lá com o primeiro, né? Pode ser, Cacá? Então, deputado Cacá, responsável por essa relatoria. Projeto de Lei 491 de 2023, deputado Elton Weber é o autor, reconhece as bandinhas alemãs como de interesse histórico, relevante interesse histórico do Estado do Rio Grande do Sul, alterando, então, a legislação de datas e eventos. Deputado interessado ou deputada em relatar? Posso relatar, presidente? Deputado Carlos Búrigo, ótimo. Então, projeto de lei 491, o relator será Carlos Búrigo. Projeto de lei 550/2023, autoria do deputado Pepe Vargas. Ele altera também a lei de datas e eventos, estabelecendo a Feira Maesa Cultural em Caxias do Sul, no terceiro domingo de cada mês. Eu gostaria de relatar, presidente, eu gostaria de relatar, até porque tenho acompanhado essa feira sempre lá, e então, se os colegas não se opuserem, eu gostaria de ser o relator. Okay? Certo. Mais algum outro colega deseja? Se não, está designado o deputado Carlos Búrigo. Obrigado. Ótimo. Conhecimento de matérias de alçada da comissão. Informa-se que o PL 344, de proposição do deputado Zucco e mais 4 deputados, retornou ao Departamento de Assessoramento Legislativo, em atenção ao requerimento 63 da Constituição Estadual para publicação da matéria na ordem do dia. Organizadores do Festival Internacional de Arte e Poesia Livreira, que se realiza na conurbação binacional das cidades de Rivera, Uruguai e Santana do Livramento, Brasil, pedem apoio para a impressão de cartazes e programas do evento. Avaliamos o evento bastante interessante, não é um custo muito alto, a minha opinião é que nós possamos apoiar. Há acordo dos deputados e deputadas? Incentivo ao livro à leitura. E o intercâmbio. De acordo, deputada. Tá, obrigada, deputada Eliana. Entendo o silêncio dos demais como concordância. Pedido de informação foi encaminhado ontem à secretária Beatriz sobre a execução por parte da SEDAC das leis Paulo Gustavo. Se senhoras e senhores desejarem conhecer o teor, tem muito questionamento da não publicação, não transparência dos avaliadores, não publicação dos projetos que ficaram na suplência. Tem bastante inconformidade. Nós fizemos um pedido, já que a secretaria não esteve aqui conosco quando houve a escuta, um pedido de informação detalhado. Via SEI, o Departamento de Comissões Parlamentares informa que o deputado Carlos Búrigo e Silvana Covatti se afastarão do país no período de 12 a 20 de abril, quando participam da Festa Vinitaly 2024 em Verona, Itália, e de missão oficial do Governo do Estado em Frankfurt, Mainz, Kaiserslautern e Hamburgo, na Alemanha. Eu acredito que eu deveria deliberar que a comissão toda acompanhe os deputados, os nobres deputados. Também via... A assessoria também gostaria... De acordo, Eliana. A assessoria está pedindo também, porque sem assessor não dá para ir, né? Também, segundo via SEI, o deputado Rafael Braga comunica que teve licença de saúde concedida de 5 de março a 3 de abril, conforme a resolução da mesa. Mandei uma mensagem para o deputado Rafael, pessoalmente. Quero que também aqui na nossa comissão a gente possa desejar coletivamente melhoras ao nosso vice-presidente. Ordem do dia. Procederemos nesse momento a chamada senhores e senhoras deputadas parlamentares e parlamentares, mulheres. Adriana Lara. Carlos Búrigo. Presente, presidente. Presente. Eliana Bayer. Presente, presidente. Presente. Elisandro Sabino. Presente, presidente. Presente, obrigada. Felipe Camozato. Cacá Dávila.
Presente, presidente. Presente. Leonel Hadi. Presente, presidente. Presente. Luiz Marenco. Neri Carteiro. Rafael Braga, que tá doente ainda. Silvana, tá em licença, né? Silvana Covatti. Sofia Cavedon, presente. Vou ter que fazer uma segunda chamada, que estamos só com 6. Fazer um apelo às nossas assessorias para o quórum. Adriana Lara. Felipe Camozato. Eu acho que a deputada Covatti estava tentando entrar na reunião, pelo que eu vi. Tá, eu vou fazer a segunda chamada devagarinho. Luiz Marenco. Neril Carteiro. A Silvana Covatti. Rafael ainda não está de volta. Não temos quórum para deliberar. Nós temos 2 projetos de lei, 3 prontos para votação. Um requerimento de audiência pública do deputado Matheus, um da deputada Laura. Então, vamos tentar fazer um apelo para a próxima reunião podermos deliberar sobre esses projetos. Encerrado, então, a ordem do dia, ou sem condições, vamos aos assuntos gerais. Algum deputado ou deputada deseja se manifestar? Não havendo quem queira, então eu passo ao assunto geral agendado, que é o lançamento do edital da segunda mostra de boas práticas pedagógicas da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Nós aprovamos realizar essa exposição e evento que nós vamos apresentar hoje na reunião da semana passada. Então, eu queria primeiro compor a mesa aqui, ver se estão presentes 2 escolas que se dispuseram a vir. Eu acho que tem uma coordenadora da CREA. Uhum. Estou pegando. É que apareceu a lua. Tá. A Escola Estadual de Ensino Médio Patrulhense de Santo Antônio da Patrulha. Nós temos conosco a Bianca Salazar dos Santos, presente. Bem-vinda. Por favor, a vice-diretora Maiana Amaral. As alunas Mariana Rodrigues da Silva e Vitória Ligabue Oliveira. Que lindas, bem-vindas. Gurias, vocês podem sentar aqui comigo, quem sabe? Uma a cada lado e as meninas logo ali. Aí ficar uma fotinho mais pertinho. Ou aqui mesmo, ó. Senta tu aqui, pronto. Para ficar uma foto mais harmoniosa, que é a imagem de vocês aqui, a favorecer a... Pode ficar ali, pode. Não, aqui, ó. Que vem aqui sentar uma aqui do meu lado e uma aqui na ponta mesmo. Tem a outra escola também. Tá. A outra escola está no teu texto. E a escola... e também Escola Estadual de Ensino Médio André Leão Puente, de Canoas, ao podcast. O podcast, professor Felipe Fidal Fraga e o Nicásio Martins da Costa e Hidalgo Liscan. Bem-vindos. Tudo bem, bem-vindas. Vocês podem ocupar aqui, meninos. Vocês têm, por favor, o nosso livro. Então, essas 2 experiências foram destacadas na primeira mostra. Está presente a coordenadora da 20ª CREA, 27ª. Ah, querida. A Mara Valandro, coordenadora da 27ª CREA. Está conosco, Mara? Mara, que bom que tu estás presente aqui conosco. Por favor, compõe a mesa conosco. Se desejares. A Mara, eu tenho incomodado bastante, estamos lutando ainda por uma turma de EJA, de vez em quando dá certo, de vez em quando não dá, né, Mara? Nossa luta. Nós estamos com a projeção, que legal, Lupe. Então, a ideia é só eu apresentar, nesse momento, vocês estão aqui participando do lançamento da segunda mostra, das boas práticas pedagógicas da Comissão de Educação da Assembleia. Porque nós aqui trabalhamos muito com a falta, né? Falta isso, falta aquilo, com a briga, com a luta.
por salário, por carreira, por espaço físico, por professor, professora, concurso. Então, e a gente tem insistido que também dá um momento, dá uma valorizada isso. A gente precisa valorizar também, apesar de todas as faltas, do que existe de trabalho bem feito, trabalho competente, trabalho dedicado, trabalho inovador nas nossas escolas estaduais e nas escolas públicas de forma geral. Então, esse aqui, para quem não conhece ainda, essa escola acho que tinha, não? Vocês estão. Mas aqui, para quem está nos acompanhando, foi então, foi a impressão da primeira mostra que nós fizemos. Começamos essa mostra em 2019, concluímos em 2020 e publicamos em 22, porque eu terminei, então, a gestão à frente dessa comissão e as presidências seguintes entenderam que era um valor muito alto para comprometer, já tinha um outro perfil, e aí nós conseguimos que a presidência da casa, o presidente Valdeci, que eu quero agradecer mais uma vez, então, quando ele assumiu a presidência, então, com recursos da Assembleia e não da comissão, que tem recursos poucos, a gente conseguiu imprimir. Mas a gente fez a impressão e fez o ano passado, então, em outubro, um momento muito bonito de banners, de entrega, de lançamento da Mostra das Boas Práticas. E as gurias já estão mostrando ali na tela da exposição, no dia do professor e da professora, em outubro, né? Alguns de vocês vieram? Não me lembro se vocês vieram, os guris do podcast, acho que não, né? Não estavam presentes. Vocês vieram, queridas. Foi bem bacana, né? Inclusive, demos ênfase à questão ambiental, ecológica, distribuímos mudas de plantas, porque a gente quer muito dar um retorno positivo, valorizar, dizer que o trabalho docente, porque às vezes parece que só tem queixa na escola. A escola, com tudo que acontece, ela trabalha, ela toca, ela cria, né? Então, assim, nós queremos hoje lançar um novo edital. Pode passar o próximo slide. Tá. E a gente está chamando a escola pública e seu compromisso com o conhecimento e a cidadania. Pode ir passando, porque nós vamos valorizar. Então, os objetivos da segunda mostra são muito parecidos com o da primeira. A gente quer conhecer, quer registrar, quer incentivar e valorizar, compartilhar o protagonismo e autoria de professores, professoras, estudantes e comunidade escolar. Então, também é um movimento da Assembleia conhecer, né? Porque muita decisão tem lá no plenário, nas comissões, e as pessoas, às vezes, não conhecem o trabalho que está acontecendo nas escolas, né? Hoje, por exemplo, foi puxado um projeto que estava aqui para aparecer, direto para a ordem do dia, que prevê, autoriza as escolas cívico-militar, né? Nós temos uma discussão, os educadores e educadoras que aprovam isso, é a pergunta que eu deixo no ar. Então, é importante essa interlocução, essa presença de vocês. E essa visibilidade para as práticas pedagógicas, que é a segunda parte, que muitas vezes ficam restritas apenas ao âmbito escolar. E eu me lembro, quando eu era secretária, adjunta secretária, como era feliz a escola quando a gente ia lá, porque a escola parecia assim, puxa, a gente faz um trabalho maravilhoso aqui, e quando a gente ouve só nos jornais, nas revistas, nos artigos, é só crítica, olha a IDEB, olha como está ruim, né? E não tem uma valorização, não tem um olhar sobre o bom trabalho. E envolver a Assembleia, então, com as comunidades escolares, a fim de valorizar e construir iniciativas políticas na área da educação. Então, também para sugerir, para que essas ideias sugiram projetos, sugiram iniciativas políticas e investimentos, né? Bom, então aí a nossa mostra, que vai ser o momento da mostra vai ser no mês de outubro. Ela vai ter relatos de experiências da escola, ciclo de debates que a gente vai organizar. A primeira a gente fez em plena pandemia. Então, não sei se vocês participaram, agora não estou com memória, a gente fez grupos virtuais para contar, vocês participaram, né? E, puxa vida, né? Quando a gente olha para trás, puxa, as escolas continuaram trabalhando em plena pandemia, né? E nós fizemos muitos virtuais, enfim. E vamos publicar, a nossa meta, publicar o livro, dessa vez publicar dentro do ano da comissão. Então, a gente vai ser muito rígido com os prazos para a gente conseguir fechar o ano publicando a amostra. E aí, o público é escolas das redes públicas do Rio Grande do Sul. E o próximo,
a gente só que a temática. Então, a gente abriu 4 temáticas para dar ênfase na leitura e na escrita, porque esse desafio, na semana passada teve aqui uma supervisora e disse, os professores não sabem alfabetizar, ela dizia, mas nos cobram muito o tema da alfabetização, então nós queremos compartilhar, porque tem muitas professoras maravilhosas, alfabetizadoras, professoras, eu falo que a maioria são mulheres. A valorização das mulheres e meninas e a prevenção da violência, a gente insiste com esse tema porque a gente... Aqui vamos ter agora um relato sobre isso, né? Porque a violência continua aumentando, porque nós temos legislação e nós precisamos mudar a cultura. Então, nós queremos valorizar iniciativas nesse sentido. O meio ambiente no contexto de preservação e garantia do desenvolvimento sustentável do planeta. Um tema atualíssimo, a Terra está em transe, né? Está queimando e nós precisamos mudar posturas. E a pesquisa e a tecnologia como instrumento de construção, conhecimento e desenvolvimento de cidadania. Então, a ideia também das novas tecnologias. Nós aprovamos na semana passada aqui uma audiência pública sobre a inteligência artificial e suas implicações, suas possibilidades e riscos, para a gente fazer um bom debate porque começou já várias questões, né, acontecer nas escolas. E, então, a gente quer mostrar a boa utilização, inclusive com todas as dificuldades. Os requisitos é ser de escola pública, apresentar um relato de experiência na forma de texto, observar as temáticas, o relato escrito tem que apresentar as práticas, ações concluídas ou andamento. Não é um projeto que vai ser realizado, mas um projeto que está já sendo realizado, né? A gente vai procurar simplificar para as pessoas não se assustarem, então, um relato de experiência. A ideia é relatos de experiência contemplando ou educação infantil, qualquer um deles ali, fundamental, médio, técnico, educação de jovens e adultos, campo, indígena e quilombola. A gente vai procurar a comissão, e aí a próxima comissão que a gente... O cronograma, depois da próxima a gente fala da comissão. Então, a gente aprovou, a gente apresentou para a comissão, aqui, ela foi aprovada na semana passada. Estamos lançando hoje o edital. As inscrições vão até o final de maio. Então, a gente vai trabalhar com 2 meses, que a gente sabe que é difícil na correria da escola parar para escrever, e também estimular, chegar a informação, né? E o período de confecção do livro, daí nós vamos fazer em agosto, setembro, e aí em outubro, que é o nosso mês, lançar o livro, fazer a amostra, então fazer as atividades, fazer uma exposição, fazer toda a devolução, então, para as escolas e para a sociedade. A ideia desse ano, nós pensamos em convidar um representante da URGS, da Faculdade de Educação, das entidades educacionais, para fazer a seleção dos trabalhos, porque a gente espera que tenha muitos, não vamos poder contemplar todos, também para pegar exemplares, para contemplar todas as temáticas e os níveis de ensino, né? Muito bem. E a atividade final, eu já falei, nós vamos fazer vai ser em 18 de outubro, que a gente previu, né? E no mês de outubro, várias atividades. Pronto. Então, está aí lançada, e a nossa ideia de fazer esse lançamento é, mais uma vez, dando visibilidade, dando voz a trabalhos que foram selecionados na outra edição. Então, eu queria agradecer porque vocês se dispuseram de estar aqui conosco. As assessorias, não tem deputados aqui presentes, mas as assessorias nós estamos transmitindo ao vivo, nós vamos fazer matéria, nós vamos, mais uma vez, dar visibilidade às escolas. Então, eu queria passar a palavra primeiro aqui para a nossa escola, então, de ensino médio patrulhense. Começamos com a diretora, começamos com quem? Pode ser. Vamos trabalhar assim 15 minutos cada escola, pode ser? Vocês dividem o tempo? Sim. De fala. Muito bem. Então, bom dia a todos. Cumprimento a deputada em nome dos demais presentes. Nós viemos mostrar um pouquinho sobre a nossa escola, sobre o trabalho desenvolvido na escola e também a consequência desses trabalhos, né? Como a deputada disse, a escola não vive só de apagar incêndio, que é o que a gente costuma dizer, né? A escola também trabalha e a escola também faz projetos incríveis que dão visibilidade à educação gaúcha, né? Então, eu trouxe algumas imagens, né, um pequeno histórico. Aí, um pequeno histórico do nosso projeto na escola. Pode deixar no primeiro, por favor? Então, a nossa escola, a Escola de Ensino Médio Patrulhense, a nossa biblioteca, que é o que apareceu que está nas boas práticas do ano passado, né, que é um projeto que a gente desenvolve, que é o Momento Literário.
Esse especificamente é o do Dia da Mulher, que ele é desenvolvido no decorrer do mês de março, e foi o que a gente trouxe para mostrar um pouquinho hoje. Pode passar? Então, a nossa escola pertence à cidade de Santo Antônio da Patrulha, é da Rede Estadual de Educação, é uma escola somente de ensino médio, contempla alunos do interior e da sede, né? A gente tem uma boa abrangência, hoje está com cerca de 530 alunos, mais ou menos, só de ensino médio. A nossa biblioteca, no momento em que o projeto começou a ser desenvolvido, em 2019, que foi o que a gente trouxe para a comissão, a biblioteca estava fechada, né? Foi um baque enorme quando a biblioteca fechou, que era o coração da nossa escola. Fizemos um movimento enorme para reabrir a biblioteca. E, com o passar dos anos, os alunos assumiram a biblioteca, começaram a atender os demais, a emprestar os livros. A nossa biblioteca tem um acervo hoje de mais de 6 mil livros, só de literatura, onde eles utilizam e frequentam diariamente. Hoje a gente tem 60 horas de biblioteca, a biblioteca está aberta nos 3 turnos, todos os dias da semana, com professores, que têm situações específicas, né? Professores delimitados podem ficar na biblioteca. Então, nós temos as 60 horas de biblioteca. Conseguimos. Isso consideramos uma grandiosidade para a nossa escola. Pode passar? Então, o projeto Momento Literário, ele é um projeto dividido em 3 etapas, né? Ele começa em março, com o Dia da Mulher, depois ele passa para maio, em torno de abril e maio, com atividades relacionadas ao Dia do Livro e à Semana da Leitura, e depois ele encerra o ano em setembro com o Setembro Amarelo, que a gente desenvolve uma atividade também ligada à saúde mental. Nesse destaque, a gente tem o do Momento Literário, que é do Dia da Mulher, né, onde a gente consegue trazer uma discussão de assuntos abordados em rodas de conversa, basicamente, com professores e alunos, basicamente professoras e alunas, porque a gente sempre faz essa pergunta para elas antes, querem que os meninos participem ou não? E aí vai da decisão delas. Tem ano que os meninos participam e tem ano que não participam, depende da opinião das alunas. Tá? Então, essas contribuições são de acordo com o tema abordado de cada ano a gente tem uma atividade diferente, né, com livros também, traz livros diferentes, todos ligados ao tema do empoderamento feminino, da mulher, da violência, né, sempre trazendo esse como foco. Pode passar? Então, o primeiro Momento Literário do Dia da Mulher ele foi desenvolvido em 2019. Né? Eu trabalhava na biblioteca até 2018, então eu comecei como um momento literário ligado à literatura, realmente, e ao Setembro Amarelo, e em 2019 eu assumi a direção da escola e fiz o primeiro momento literário do Dia da Mulher e desenvolvi os demais junto com o apoio das outras professoras e da equipe diretiva. Então, o primeiro foi ligado tratamos aos padrões de beleza e a propriedade do corpo feminino, né, onde as meninas tinham identificações, né, as famosas camisetas Lute como uma garota, tinham inúmeras outras frases que cada uma delas assumiu aquela identidade, né, uma identidade de empoderamento para poder repassar isso às demais, né, servir como guia para as demais. E também criamos o grupo Empoderadas, que são as meninas que organizam os eventos da biblioteca no decorrer do ano, né, não só em março. Pode passar. Em 2020, o tema... Aí foi vocês vão notar a diferença na foto, que os meninos estão presentes, porque as meninas pediram que eles estivessem presentes, porque a gente queria tratar de assuntos ligados ao empoderamento feminino, mas principalmente a sororidade entre elas, né, das disputas que a gente sabe que acontecem na escola entre as meninas, às vezes, por causa de um menino. Então, era esse o tema que a gente queria abordar, e era importante que os meninos estivessem junto, então eles tiveram essa participação, né, e foi muito boa a participação dos meninos, porque eles puderam ver o lado das meninas, o que as meninas pensam de acordo com cada reação e cada atitude que eles têm. Tivemos um público bem maior, esse aí já é o público da tarde, porque o evento dura normalmente o dia todo, o evento de falas. Os demais eventos, igual a professora Maiana vai falar daqui a pouco sobre o Brigadeiro, é um evento que acontece no decorrer do mês. Então, nós temos várias atividades no decorrer do mês, que a culminância é a fala deles.
né? Então, esse dia a gente tinha grande parte eu acredito que em torno de 100 a 120 alunos, né, ocupando aquele espaço durante o dia todo. Então, ao final da tarde que a gente fez a foto, porque o dia foi intenso, então a gente fez foto só no final do dia, já tínhamos bem menos, né, mas ainda era um público bem considerável. Pode passar? Em 2023, como a deputada disse, tivemos os anos de pandemia e não fizemos o momento literário, porque o momento literário ele era um momento de integração, um momento que os alunos precisavam estar presentes, né? Então, nos anos de pandemia, a gente não fez. E em 2023, a gente retornou fazendo e trouxemos um outro tema. E esse outro tema eram mulheres em diferentes contextos, onde a gente teve a participação de uma ex-aluna da escola, que iniciou o Momento Literário em 2018, ela retorna como uma graduanda de jornalismo, trazendo o TCC dela, que era sobre as mulheres privadas de liberdade, as mulheres mães privadas de liberdade do Madre Pelletier, né? E ela vem fazer esse relato para as alunas, que aí tivemos meninas, né, e um menino só participando. Então, ela vem trazer esse relato e pode trazer um pouco da discussão também livros que abordavam esse assunto para que a gente pudesse reconhecer essas mulheres em diferentes contextos, né, quem são as mulheres que estão na nossa sociedade? São só as alunas? São só aquelas que seguem um padrão de mulher? Não. São mulheres no plural, né? E aí nós viemos trazendo com ela essa fala de mulheres que a gente não conhece, que são aquelas, por exemplo, mães privadas de liberdade, né? Então, era um tema um pouco mais, por uma questão social muito mais relevante, né? Da gente trazer esse assunto para uma escola, que normalmente esses assuntos não são abordados na escola. E aí conseguimos fazer essa fala da aluna, que foi incrível. Próximo. E aqui chegamos em 2024. E aí é esse o motivo que as duas alunas que estão aqui, né, que vieram acompanhar e fizeram parte desse ano. Elas fizeram parte também da organização do evento e da atividade, das falas né, de acordo com o tema. O tema desse ano eram mulheres extraordinárias na ciência e na literatura, porque desde 2021, a gente vem desenvolvendo na escola atividades ligadas à pesquisa científica, né? No momento em que entrou a disciplina de iniciação científica no currículo, a nossa escola ganhou absurdamente, né? E falo em todos os sentidos. Então, nós começamos a participar de feiras e abordando feiras de ciências regionais, nacionais, e fizemos com que a literatura, a leitura estivesse também ligado a isso, porque a ciência não é só química, física, matemática, né? A ciência também é das humanas, também é das linguagens, e é assim que a gente estuda na escola, né? Então, a abordagem desse ano era a abordagem ligada à ciência, as mulheres extraordinárias da ciência. E aí conseguimos trazer que as meninas trouxessem livros ligados a trazer essas mulheres. Então, cada uma delas tinha uma mulher como inspiração, né? Uma mulher que pudesse ser a inspiração para as demais. Né, de que forma, independente da área em que essa mulher estava, ela era a inspiração. Aqui é a atividade, tá? Foi dentro da biblioteca, a gente achou que fosse um lugar mais aconchegante, realmente, de fazer, de trazer as meninas sentadas e que ficassem perto, realmente, para que elas pudessem falar, né? A gente sabe que quando o espaço é muito grande, tem muita gente, elas acabam não falando. Então, era um momento, realmente, dessa troca e foi incrível, muito bom. Pode passar. E aqui as mulheres na ciência, as próprias alunas da escola são a inspiração. E aí essas duas aqui que a gente traz como inspiração agora, que são as gurias do Patru fazendo ciência. Nós temos um grupo dessas 6 meninas que representam as demais, temos mais umas 8 meninas que também fazem parte das atividades ligadas à iniciação científica, à participação de feiras, de mostras científicas espalhadas pelo Rio Grande do Sul e Brasil, já posso dizer isso, né? E montamos o Clube de Ciências do Patru, que é o que identifica as nossas camisetas. E o Clube de Ciência, ele também traz a leitura como um dos seus aliados. Ele também traz, trabalhando com teatro, trabalhando com leituras específicas, então está tudo dentro do Clube de Ciência. Tá? Então, essas meninas que estão aí, a Vitória e a Mariana, elas participaram na semana passada de uma feira internacional na Tunísia,
chegamos na sexta-feira. Chegamos na sexta-feira, estávamos desde o dia 20, embarcamos no dia 20 e retornamos no dia 29, onde elas trouxeram uma medalha de bronze. Pode mostrar a medalha para a deputada. Elas trouxeram uma medalha de bronze. Participamos, então, dessa feira com mais de 32 países e mais de 180 trabalhos, onde um deles era o nosso, daqui do Rio Grande do Sul, daqui da escola pública, né? E ficamos muito felizes, estamos muito orgulhosos. E eu trouxe as meninas para falar um pouquinho, não sei se elas vão querer falar, que é a respeito da importância de trazer a mulher, né, como toda essa valorização que a gente fez sobre o projeto, do Momento Literário do Dia da Mulher, a gente acabou com meninas representando a ciência por aí pelo mundo, né? Então, a importância da mulher na ciência e em todas as áreas, né? É isso que a gente tem na escola, e eu gostaria que as meninas falassem um pouquinho. Como é que vocês lidam com o tema da língua? Da língua estrangeira, vocês estão trabalhando com força na escola? Sim. Vamos ver como é que as gurias se viraram. Ah, que maravilha, gente. Começa. A gente não sabia. Eu não sabia que ela tinha ido para a Camila. Bom dia a todos. Pode puxar mais para frente. Sou um pouco tímida, então desculpem qualquer coisa. Mas é algo que participar da feira é esplêndido, assim, é uma experiência que acho que todo estudante sonha em ter, né? E a gente teve o privilégio de conseguir ir com a ajuda da Secretaria de Educação, né? Com os professores. E foi uma experiência, assim, surreal. A gente até agora ri e fala que não consegue acreditar que a gente esteve lá. E foi muito legal, assim, porque a gente era a única representatividade de escola pública brasileira, gaúcha, fora do país. Então, a gente conversava bastante com... Tinham outras meninas também brasileiras que estavam lá, conseguiram também a medalha de bronze junto com a gente conseguiu ter uma troca bem legal com elas, mas elas eram de rede privada, então a gente era a única de... Estado? Daqui do Rio Grande do Sul também. De Sapiranga. De Sapiranga. Todos os brasileiros que estavam lá eram gaúchos, então... Essas façanhas nos interessam. Mas foi muito interessante conseguir aprender sobre culturas novas, né, e conseguir ter essa troca com pessoas de outros países. A língua, para a gente, era o de menos ali, ter a troca de experiência com os outros. A gente acabou se comunicando em inglês, né? A gente tem... Nosso orientador do projeto é fluente em inglês, é professor de inglês, então ele ajudou bastante a gente. Mas o mais importante lá era conseguir mostrar um pouco da nossa ciência, do nosso projeto, mostrar que a gente usou cientistas, mulheres, na nossa pesquisa e conseguir ter essa troca com pessoas de outros lugares. Assim. É isso. Que maravilha. Muito obrigada. Nunca mais essas gurias vão ser as mesmas. Nunca mais. Bom dia a todos. Foi uma experiência muito legal. Às vezes a gente não acredita ainda que a gente teve lá, né? Porque foi um caminho muito bem percorrido, e a gente às vezes não acredita, mas foi muito legal participar dessa experiência e conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, e a gente deseja que todos os estudantes, né, tenham a oportunidade de viver o que a gente viveu e conseguir ter essa experiência que é muito incrível. Então, a nossa vice-diretora também pode fechar aqui o relato. Bom dia a todos. Queria deixar registrado porque a gente trabalha muito, né? A gente se esforça o máximo, que está lá no chão da escola desde sempre. E deixar um relato assim de que a professora Bianca, desde que a gente se encontrou na escola, foi uma junção que deu muito certo. E, a partir daí, a gente foi criando. Não que a gente... foram coisas que foram sendo trazidas pelos alunos. E a cada motivação dos alunos é que foi nos impulsionando, né? Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, né? É por eles, para eles,
e que a gente consiga proporcionar mais momentos assim, né? Que eles saiam, que eles voem realmente. E foi o que essas meninas fizeram, junto com as demais, que estão também apresentando outros projetos e que ainda vem mais alguns pela frente, e que tomara que a gente venha aqui novamente para poder dizer que a gente teve sucesso nos demais. É isso. Agora está ali na tela grande a imagem. Essa? Falando um pouquinho assim... Não tem uma imagem da viagem aí, não botaram? Acho que... Não tem mais para frente? Na próxima vocês colocam. A gente traz. Falando um pouquinho sobre ainda o projeto, né, do Momento Literário com a biblioteca, eu também participei, trabalhava na biblioteca, certa carga horária, e o Brigadeiro Livreiro, que é o que vocês estão vendo ali, que é um outro projeto que está inserido dentro da biblioteca, que também partiu dos alunos, né? Eles diziam assim, chegavam para mim, prof, eu queria tanto um livro tal, e esse título, e a gente não tinha. E aí partiu deles também, prof, a gente podia fazer algo para que a gente tivesse como comprar esses livros. Então, o que tu acha? Vamos pensar. E aí apareceu o Brigadeiro, né? E aí, então, a gente sempre, eles mesmos recolhem esses ingredientes entre eles, entre os alunos, né? Professores, eles mesmos produzem, e a gente caracteriza de acordo com a temática do mês e faz essas vendas. E é por isso que hoje a gente tem essa quantidade de livros na biblioteca, por causa deles. Permanentemente. Sim, mensal. E então a gente tem livros de pré-venda, tudo atual, assim. Então, assim, sempre ligados nos Sempre. lançamentos. E eles estão sempre lá. Professora, bota esse aí agora na lista. Então, o Brigadeiro nasceu também com eles. E chama Brigadeiro? Livreiro. Brigadeiro Livreiro. Gente, É eu tô achando que vai ser inscrito esses projetos na mostra. Uma salva de palmas para o emocionante. Emocionante. Nós que estamos brigando desde 19 para abrir as bibliotecas, ouvir vocês, assim, nos lava a alma. Vamos escutar, então, Felipe, o relato de vocês, do podcast, que eu participei desse podcast, né? Sim. Há uns anos atrás, né? Foi em 2020, na pandemia ainda. 2020, na pandemia. Bem-vindo, Felipe Vidal e o Nicásio, né, Nicásio? Bem-vindos. Olá, então, bom dia a todos. Eu sou o professor Felipe Fraga, diretor da Escola André Leão Poente, né? E também quase sempre o apresentador do nosso projeto, que é um projeto de podcast, que também nasceu em 2019. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença da coordenadora da 27ª CRE e também saudar e novamente elogiar o projeto das colegas, né? Porque de ver que uma diretora e uma vice se envolvem no projeto, isso é muito importante, porque eu também já era diretor em 2019, né? E o meu vice, o Nicásio, também, quando a equipe diretiva se envolve e consegue tempo, né? Porque é bem difícil conseguir tempo, geralmente a gente usa o nosso horário livre, que não é nem o horário da escola, para poder tocar os projetos, né? Eu e o Nicásio mesmo, quando começou o projeto, cansamos de virar de sexta para meia-noite de sábado, gravando na escola para poder fazer o projeto acontecer, né? Então, quando não tem o envolvimento da equipe diretiva, é mais difícil de um projeto acontecer por tantos anos, assim, né? Então, como eu disse, o nosso projeto ele começou em 2019. Se quiserem colocar a apresentação ali. Pode passar. Próxima. Pode voltar uma ali, por gentileza. Mais um? Isso, pode voltar na anterior. Isso. A nossa escola, então, ela se situa em Canoas, né, pertence à 27ª Coordenadoria Regional de Educação. Ela é uma escola bem no centro da cidade, fica próximo ao metrô, inclusive nós viemos da escola ali a pé e pegamos o metrô. Pode passar adiante. Então, ali a fachada da escola, né, alguns contatos, pode passar. A escola, então, o nome dela é André Leão Poente, ela homenageia um educador do Rio Grande do Sul, né, o que é raro a gente ter educadores que sejam homenageados também na história do Rio Grande do Sul, mas eu fiz questão de colocar ele em tela ali, porque, inclusive, ele tem uma relação muito próxima com essa praça que fica aqui na frente da Assembleia. Pode, próximo.
Mais uma. O André Leão Puente, então, ele foi o primeiro professor de línguas do Rio Grande do Sul a editar uma gramática de língua portuguesa regionalizada aqui no Rio Grande do Sul, né? E ele foi homenageado pelos próprios alunos, então os alunos fizeram uma arrecadação na época para fazer um busto para ele que hoje está presente na praça aqui, conhecida como Praça da Matriz, que fica então na frente da Assembleia Legislativa. Quem quiser, no horário de sair, dar uma olhadinha na praça, bem do lado do monumento a Júlio de Castilhos, à direita, escondidinho, às vezes o mato está grande e tapa ele, mas agora eu vi que hoje ele está aparecendo, então vocês encontram lá o André Leão Puente, já para vocês saberem mais ou menos, né, de quem se trata e desde que eu assumi a direção da escola, então eu fiz questão de destacar, né, o educador, porque antes se utilizava na figura da escola um leão e não um educador. Então, se a gente está valorizando o trabalho como das meninas hoje, é porque começou com educadores como este, né? Próximo. Ali o antigo prédio da cidade, então, quando a escola foi inaugurada, isso, foi o primeiro prédio, né? Próximo. Próximo. Bom, a escola ela foi fundada em 1932, né? Então agora em 2022 ela fez 90 anos, né? E, inclusive o nosso podcast ele teve alguns episódios gravados que foram alusivos a esses 90 anos da escola. Depois eu vou mostrar quais que aconteceram. Próximo. Pode passar. Bom. O nosso projeto, então, ele começa com o intuito e uma vontade dentro da escola, né, e uma necessidade de que a gente se dá conta que nós temos vários projetos dentro da escola e também vários gostos, seja de professores e alunos, né. Eu comecei a idealizar ele junto com outros colegas, né, entre um deles o professor Nicásio, que hoje é meu vice. A gente se dava conta que dentro de sala de aula a gente queria conversar algumas coisas com os alunos sobre filmes, livros, e a gente não podia usar o tempo de aula para isso, né? Porque a aula era sobre determinado assunto, o aluno queria falar lá sobre filmes da Marvel, sobre um livro determinado, e a gente não podia utilizar muito tempo para isso. E também os professores, as meninas também sabem que a gente não tem muito tempo para conversar entre nós, né, no dia a dia, né? Então a gente assiste um filme e a gente fala, tu viu o filme aquele? Vi, gostei, e já bate o sinal, tem que ir para a sala de aula, né? Então nós queríamos um momento onde nós pudéssemos conversar com mais calma, tanto com os alunos quanto entre os professores, e também convidar pessoas da comunidade escolar para vir contar a sua história ou no que trabalham, né? E mais do que isso, fazer registros do que acontece dentro da escola, né? A Sofia estava falando antes que aconteciam muitos projetos maravilhosos dentro da escola e eles não tinham visibilidade, muitas vezes a comunidade escolar nem sabia que ele acontecia, né? Então, em 2019 já existia essa tendência do podcast, né? E nós éramos consumidores de podcast, escutávamos bastante, já estávamos tentando fomentar isso nos alunos também, porque ele era um formato ideal para isso, para mostrar o que acontece na escola, para fazer registro do que acontece e para mostrar tanto o trabalho dos professores quanto dos alunos e também da comunidade escolar, né? E também a gente se deu conta de que ele seria o que se chama no mundo acadêmico de projeto guarda-chuva, que ele iria divulgar outros projetos que aconteceriam, né? Então, se tinha um projeto de biblioteca, como o das meninas, por exemplo, a gente chamaria para entrevistar e falar sobre o projeto no podcast, faria um registro dele e, ao mesmo tempo, divulga isso para a comunidade escolar. Então, ele começa dentro da biblioteca da escola, então a importância de se ter a biblioteca aberta na escola, tendo ou não bibliotecária, né? E até porque para podcast mesmo, para escolas que quiserem começar, a biblioteca é o melhor ambiente porque os livros eles fazem uma acústica natural, né? E então, tanto para não ter eco dentro do espaço onde se está gravando, quanto para o barulho que vem de fora, né? Próximo. Então, ali a estrutura que a gente começou quando gravava os episódios, né? Anteriormente, ali apareceu, além de mim e do professor Nicásio, mais 2 colegas, né? Um deles, o Hidalgo Liscano, que ele ia vir hoje, mas no fim não pôde comparecer, e o professor Rodrigo. Eram os 4 professores que começaram a gravar, que gravaram mais episódios, e depois a gente foi envolvendo outras pessoas. Próximo.
Esse foi o primeiro episódio que foi vinculado, então, né, que a gente disponibilizou na internet. E eles são disponibilizados em vários formatos, tanto em formato somente de áudio, né, e o podcast, para quem não conhece, então ele é uma espécie de rádio feita para a internet para ser ouvido sob demanda. Então a gente posta ele tanto no Spotify quanto no YouTube. Esse primeiro episódio, essa tela, ela é do YouTube de um programa que a gente utilizava para fazer essas ondas ali, né, para mostrar que ele era um projeto de áudio, e depois vocês vão ver que a gente começou a ter também vídeo para postar no YouTube. Pode passar? A foto anterior era de 2 computadores, vocês tiveram que fazer um investimento. Naquela foto, pode voltar ali, por gentileza. Volta 2 slides. Isso. O que acontece? Esses notebooks eles já eram da escola, né? Se vocês notarem, em cima dos livros da biblioteca lá, tem 3 celulares, né? Então, o porquê 3 celulares? Porque a gente começou gravando com os celulares, e a gente não pode utilizar um só, porque às vezes acontece de estar gravando e aquele se desliga, alguém faz uma ligação, então tem que ter backups, né? E ao longo do tempo que a gente foi gravando, a gente se deu conta que 2 não era suficiente, por isso vocês vão ver que são 3, né? Então, os celulares, eles eram os nossos mesmos, a gente colocava ali e começava a gravar, e os computadores da escola para as pautas, né? Inclusive, a gente deixou ali a foto das pautas, porque é uma parte muito importante, né? Tanto na escrita, de trabalhar principalmente com os alunos, de se construir as pautas, né? Pode passar. Falavam com eles, discutiam com eles o interesse, a pauta. Sim, exatamente. Bom, então a gente foi gravando episódios com alunos, professores, né? Esse, por exemplo, foi um episódio gravado com ex-alunos da escola que se formaram em 2018, e a gente chamou eles de volta da escola em 2019. Eles tinham um projeto de memes na escola, que eles faziam memes e postavam numa página do Facebook. Então a gente chamou eles para conversar sobre isso. Pode ir passando. E então foram surgindo outros episódios, né? Esse foi um episódio que a gente gravou com um aluno autista também da escola, né? Então também tem esse caráter de trabalhar também com alunos de necessidades especiais, porque eles também gostam bastante de internet, de trabalhar com mídias diversas, né? Então ele também foi um projeto onde a gente pensou também para poder trabalhar com alunos com necessidades especiais, né? Podem ir passando. Essa foi uma banda que também tocou na escola, que a gente entrevistou. Próximo. Também nesse caráter de projeto guarda-chuva, como eu coloquei, de divulgar outros projetos que acontecem dentro da escola, nós temos um projeto na escola que é de colecionismo e modelismo, do professor César, que aparece bem no meio dessa imagem, né? E a gente também gravou um episódio falando sobre o projeto dele também para divulgar, né, para mostrar esse caráter do podcast como um projeto guarda-chuva de divulgar os outros projetos que acontecem dentro da escola, então. Como é o nome? Colecionismo? O projeto dele é colecionismo e plastimodelismo. Ele monta aviões, caminhões, bonecos temáticos, né? Então, a cada 15 dias ele pensa num tema e coloca. Então, se vocês forem na escola hoje, tem um lá exposto um boneco alusivo ao golpe militar de 64, por exemplo, né? Então, a cada 15 dias ele coloca ali e a gente posta. Tem uma página no Instagram que é plastimodelismo ALP. Vocês encontram, né? Então, toda semana, qual é o modelo que está disponível lá, né? Pode passar? A história dos videogames. Então, vocês vão vendo também que, ao longo do tempo, até o projeto visual do podcast ele vai se modificando, né? Nós conseguimos também alguns apoios, chegava lá um divulgador de universidade, né? E a gente falava sobre o projeto, convidava para participar. Às vezes ele fazia até uma doação de um microfone, uma câmera, para a gente poder participar. Então, a gente foi envolvendo todos os membros da comunidade escolar, né, que apareciam pela escola, apresentando o projeto, falando sobre ele e convidando para participar. Próximo. Bom, aí ele começou em 2019, mas em 2020, então, vem a pandemia, e o projeto teve que se adaptar, porque antes o que acontecia presencialmente, nós começamos a ter que fazer de forma remota, como todo mundo, né? Inclusive as aulas começaram a acontecer de forma remota, né? E o bom para o projeto em si, que a gente notou que a gente estava preparado para continuar ele durante a pandemia, porque a gente já tinha algumas gravações remotas, porque muitas vezes a gente gravava com pessoas que ficavam em outras cidades, até em outros estados, né? Então a gente já gravava de forma remota, e o projeto ele
inclusive começou a ter muito mais gravações durante a pandemia, porque não tinha a questão da gente estar presencialmente na escola, a logística de ter que ir até algum lugar para gravar, e nós gravamos bastante durante a pandemia. Próximo. Virou um instrumento pedagógico. Exatamente. E, além de instrumento pedagógico, também foi uma forma da gente se manter conectado com os alunos e com a comunidade escolar durante a pandemia, porque a gente já não tinha mais eles dentro da escola, né? Então a gente continuava conseguindo falar com eles, convidar para participar de forma remota e manter aquele contato que se perdeu muito durante a pandemia, né? Então, desde que o projeto foi criado, em 2019, nós fomos publicados em vários locais, né? Então, vai aparecer algumas reportagens agora na apresentação. A primeira delas foi o site da Secretaria de Educação. Nós participamos da mostra do CEPER, sindicato, que inclusive acontece também aqui na praça, aqui na frente, né? Todos os anos tem a mostra do sindicato. Próximo. Algumas imagens da amostra também, né? Inclusive, eu fiquei bastante contente de ser convidado para vir aqui hoje, porque nós participamos da primeira amostra, né? Só que ela foi remota, né? A gente fez a apresentação online, não teve aquela coisa de nós podermos nos encontrar para apresentar presencialmente, né? Então, que bom que ela vai continuar e agora vamos ter a chance de apresentar também presencialmente. Então, alguns participantes ali na praça, pode ir passando. Outros lugares onde foi publicado sobre o projeto, né? E nós também inscrevemos, durante a pandemia, no Salão da URGS, né, que também acontece todos os anos. Teve uma edição online que nós participamos também durante a pandemia com o mesmo projeto. Essa já é a imagem, então, de quando nós fizemos a apresentação aqui para a Comissão de Cultura lá em 2020. Pode passar. De máscara, né? E nós fomos levar o projeto também em outros locais, isso já depois da pandemia, né? Então, quando a escola fez os 90 anos, nós fomos na Câmara de Vereadores, ele foi publicado no Diário de Canoas, né, que é o maior jornal da cidade. Pode ir passando. Como isso é importante, sair dos muros da escola. Ainda durante a pandemia, nós também formamos algumas parcerias com outros educadores, né? Então, nós tínhamos um colega aqui de Porto Alegre, que é o professor Viegas, hoje trabalha na Secretaria de Educação, inclusive, e nós fizemos uma parceria onde nós tínhamos, além do podcast da escola, nós tínhamos o L Podcast Live, que acontecia semanalmente, já no canal do YouTube dele. Ele não era um professor da escola, mas nós fizemos essa parceria para começar a participar também no canal dele, né? Então, foi uma forma da gente ampliar a visibilidade do projeto, né? Pode ir passando. E aí alguns episódios, então, que foram gravados com ele. Ali, embaixo à direita, o professor Luciano é um professor de São Paulo, também de escola pública, da rede estadual. Nós gravamos com ele. À esquerda, embaixo, é um ex-aluno da escola, que também participou de diversos episódios. E o professor Viegas, então, que aparece em cima à esquerda. Pode passar. Próximo. Pode ir passando que eu peço para parar daí comigo. E envolvendo outras pessoas também, alguns vereadores da cidade participaram. Pode parar por aí. A nossa coordenadora Amara também esteve presente em um episódio, né? Logo depois da pandemia, gravou com a gente também na biblioteca ali. Então, quando terminou a pandemia, que a gente voltou a gravar na biblioteca da escola, nós fomos convidando pessoas para participar, né? Pode ir passando. Pode passar. O nosso canal no YouTube, nós sentimos ao longo do tempo também uma necessidade de criar um segundo canal, porque o projeto também, em 2022, ele passou por uma adaptação, que nós tínhamos uma parceria com uma produtora que faz as formaturas da escola, e eles tinham um estúdio de podcast, né? Então, eles nos convidaram para ir gravar no estúdio deles, que daí já era um estúdio com estrutura, né? Onde a gente chegava lá, só sentava e gravava, né? Mais ou menos da forma como a gente vê hoje os podcasts mais famosos, aí, como o Flow Podcast, não é nem um bom exemplo, porque já aconteceram algumas falas bem feias lá no Flow, né? Mas a gente conseguiu começar a gravar com esse tipo de estrutura e tendo convidados também que já tinham alguma visibilidade, né? Como comediantes, a secretária de Educação também, a Raquel, gravou conosco quando nós convidamos, ex-alunos da escola à esquerda ali, tanto o Bruno quanto o Rian, que já apareceu antes, são ex-alunos da escola. Pode ir passando.
e alguns episódios que nós fomos gravando no estúdio, né? Pode parar aí um pouquinho. Então, eu mencionei que quando a escola fez 90 anos, em 2022, nós convidamos alguns participantes para falar, então, também sobre os 90 anos da escola, comemorar que a escola estava fazendo 90 anos, e nós queríamos que participasse, então, um parlamentar que fosse da Assembleia Legislativa Estadual, e quem aceitou nosso convite na época foi a Luciana Genro, que, se não me falha a memória, ela ainda pertence à Comissão de Educação, ou já passou pela Comissão de Educação, mas ela foi convidada na época e participou também de um episódio conosco. Pode passar. Eu não tinha reconhecido. E, inclusive, naquele ano também ela fez uma homenagem na escola, né, aqui na Assembleia Legislativa, pelos 90 anos da escola, depois que ela participou do episódio, então, falando sobre o educador e dessa relação dele com o busto na praça. Ali. Pode ir passando. Então, o último episódio que nós gravamos, que foi com o reitor do Unila Salle, né? Então, também nós temos essas parcerias com as universidades. Pode passar. E quando a gente começou a fazer essas gravações no estúdio, então em parceria com a produtora, nós sentimos a necessidade de ter o nosso próprio estúdio dentro da escola, e que é o que nós estamos montando hoje. Então nós já temos as cadeiras, microfones, né? Já adquirimos o equipamento, inclusive com as verbas que foram enviadas pelo governo do estado nos últimos anos, foi uma das coisas que a gente investiu. Pode ir passando. E hoje ele já está quase pronto, né? Inclusive com os alunos já estão fazendo alguns testes desde o ano passado. E ali, nessa imagem, se vocês notarem, na anterior as paredes ainda estavam brancas, né? Não tinha isolamento acústico. Hoje a gente já tem, inclusive, ali um isolamento acústico dessa última imagem, né? E esse ano a intenção é a gente convidar cada vez mais pessoas da comunidade escolar para irem participar do projeto também. Então, com a Rosa recebendo o certificado e o livro. É isso? Muito bem. Olha que beleza. Uma salva de palmas, então, agora no final. Quantos alunas vocês têm? Nós temos hoje 1.163 alunos matriculados. Olha só, não parece que foi de propósito, mas parece um projeto de meninos e um projeto de meninas, né? Porque tinha muito homem envolvido aqui no projeto podcast, fica um desafio para botar mais mulheres. Deve ter, né? Participação das mulheres, das meninas ali no final, eu vi. Mas, gente, foi muito interessante, assim, quero agradecer a Lupe, que foi buscar vocês, né? A nossa assessora, porque ficaram talvez ficou um painel muito interessante, que é o investimento no livro, né? No livro, na leitura e a tecnologia, valorizando as leituras também, mas valorizando o protagonismo dos professores e professoras. Isso eu acho muito relevante, entre tantas outras coisas. Cara, é uma linguagem que a meninada se liga. Eu queria saber se vocês tinham um dia que vocês colocavam no ar, que a meninada, assim, que a escola... Como ele aconteceu por 5 anos, ainda acontece, na verdade, existiam quadros que eram fixos, que aconteciam sempre na quarta-feira, como o L Podcast Live, e os demais, quando é de entrevista, que tem convidado, depende muito da agenda do convidado, né? Mas muitos dos episódios nós gravamos na sexta-noite, depois que terminava a aula, daí a gente ficava depois da aula para gravar, né? Até porque não tinha que estar cedo para trabalhar no outro dia, né? Então foi o momento que ele mais acontecia nas sextas à noite mesmo. Daí era ao vivo, então todos ao vivo sempre. Quando é gravado na escola, ele não é ao vivo, né? Quando é no estúdio, a gente grava e depois divulga ele. Aí o AL Podcast Live, daí sim ele é feito por streaming ao vivo, né? Muito bem. Não, até a pandemia fez isso conosco, passou a popularizar, né, os ao vivos, isso foi muito legal, mas agora já as lives, por exemplo, as pessoas já estão no mundo, né? Então, vocês devem estar reciclando, repensando e já vi que entrando na escola como um projeto também para turmas, né? Assim, bárbaro. A intenção nossa era essa mesma, de dar visibilidade a iniciativas inovadoras e que envolvem a comunidade escolar, né? Que acrescentam elementos, porque isso é muito, muito significativo, né? O capital cultural que uma escola constrói em relação à sua comunidade escolar, à sua cidade, ela é fundamental para o estímulo, para a produção de aprendizagens significativas, para envolvimento, para estímulo à permanência, ao sucesso, à não evasão, que esse é um dos problemas do médio seríssimo,
a evasão escolar no ensino médio, em especial, reprovação e evasão. Então, queria agradecer muito vocês, estimulá-los a participar da mostra agora, né? Trazendo a atualização deles, as gurias já têm novos elementos, e a gente... Claro, claro, e outros projetos. E a gente agradecer muito às professoras e professores aqui presentes pelo trabalho super qualificado que fazem. Eu sei que se Mara quer, por favor, que representando o Estado, fazer um comentário. A coordenadora Mara presente para nós é muito significativo. Na verdade, eu só quero cumprimentá-la, Sofia, e bem como todas as pessoas envolvidas por essa premiação justa e necessária para reconhecer o tanto que as escolas produzem e fazem a diferença na educação dos nossos estudantes. Uma coisa que eu sempre digo como educadora e como coordenadora, não adianta a gente pensar em aumentar a aprendizagem, melhorar a aprendizagem, diminuir a evasão, se os índices que a gente quer tanto e a gente busca, a gente só consegue isso se a gente tiver na escola uma equipe de professores que pega junto com uma direção comprometida. E eu tenho orgulho de dizer que na 27ª a gente tem isso. Pelo menos na maioria das nossas escolas a gente sente isso. E é gratificante ser coordenadora de uma equipe que tem a educação como princípio básico e comprometidos. Então, essa escola é uma escola que buscou no podcast, uma coisa que eu sempre digo, cada escola tem que buscar a sua vocação. Aqui é o podcast, é uma vocação, entre aspas, mas é um caminho que faz com que o estudante do ensino médio permaneça. Assim como outras escolas têm outras opções, né? E é isso que a gente quer, né? Que a escola permaneça e, principalmente, que não se sinta sozinha, que a escola sinta que a coordenadoria está junto, e uma das coisas que eu não abro mão é conhecer as escolas, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a coordenadoria, e é esse caminho que a gente faz, estar na escola sempre que a gente pode, e sempre que a escola tem alguma coisa para mostrar, estar presente, porque faz a diferença, a gente tem que ver o que eles fazem, e valorizar esse trabalho, muito. E parabéns para vocês, parabéns para a minha escola, né? Eu digo minha, né? Que é a nossa escola do coração. E para vocês que estão aqui também apresentando o projeto. Parabéns, que vocês continuem assim, comprometidos com a educação e fazendo a diferença na vida dos nossos estudantes. Muito obrigada. Muito bem, Mara. Que bacana. O presidente Lula anunciou a Universidade da Matemática no Rio de Janeiro, não sei se vocês viram, agora faz um mês e pouco, e ele disse, não, uma nova, é da matemática, mas é também não, essa é outra. E ele disse assim, a gente vai fazer uma seleção entre todos os nossos alunos campeões das Olimpíadas, né? E a gente, para estudar, para fazerem ciência aqui no Brasil e nós exportarmos ciência. Então, vocês já estão fazendo nas escolas, né? De vocês, isso aí nos orgulha muito. Então, investir nessa meninada que é muito inteligente, que muitas vezes é despotencializado pelas condições, né, que a gente oferece. Então, é um orgulho, hoje me emocionei em vários momentos, e a gente quer continuar se emocionando com a educação, né? Por isso que a gente insiste em pautar aqui constantemente os temas da educação, propor. Então, a gente tem um monitoramento das obras escolares, a gente tem o observatório da educação, se a escola ainda não tem. A gente vai fazendo todos os movimentos, mas a gente quer acrescentar na valorização das boas práticas. A gente sabe que o CEPERS faz, eu sempre acompanho, eu sempre procuro ir lá, agora teve ali na Praça da Alfândega, chovia, procuro ir, porque é muito legal que o sindicato faça essa valorização. O governo também faz, né? Teve lá a gente não conseguiu, mas eu pedi para a minha assessoria aí, porque a gente soube em cima da hora, enfim, a SEDUC também faz, né? Faz a mostra, fez ali na Unicinos, o ano passado, e acho que é bem isso, resultar em recursos a mais, porque o avançar, né? Olha aí, vai sair o estúdio, né? Então, a gente fez um esforço também, a gente tem aqui, indica
emendas, né? A gente não pode indicar para obras, mas a gente também procura fazer a leitura do que está acontecendo e quando indica emendas, indicar para fortalecer o trabalho de vocês. Também tem esse sentido a vinda de vocês, a evidência que a gente procura dar para o trabalho, né? Que a Assembleia também olhe, valorize, estimule, né? Esteja à disposição, porque a gente sabe que todo dia, assim, um desafio enorme, mas quando o trabalho é continuado, vocês foram para a Tunísia, só vão para a Tunísia porque tem 5, 6, 7, 8 anos de trabalho, né? Que acaba resultando na qualidade. Então, não pode ser descontinuado. Quero parabenizar as direções por isso, porque isso mostra aqui também, né? E tem um pleno acordo, né? Direção de escola é a alma da escola. Direção, supervisão, orientação, né? Então, a gente precisa olhar muito para vocês, para não ficarem só no apagar incêndio, poderem conduzir o projeto político-pedagógico, que aqui eu vejo nas direções aqui esse compromisso e essa capacidade de fazê-lo. Tá bem? Então, muito obrigada, parabéns, convido vocês para fazer uma foto, a foto do lançamento da nova mostra aqui da Assembleia Legislativa, da Comissão. Está encerrada a reunião. Você acompanhou a reunião da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Fique agora com a programação da TV Assembleia. Assembleia Legislativa.